sei tocar bateria. Queridos, só para a gente também estar em intercessão, o pastor Evandro e a Sandra, eles estão no acampamento lá de Aparecida, né, Ibitinga, e eles estão meio que virando já uma como que se fala? Uma tradição deles estarem sempre lá abençoando aquele pessoal. Então, queria que nós pudéssemos estar em oração por eles também. Pode ficar sentado mesmo aí. O pastor Nando, ele está no acampamento do MJA, lá no 48 também. Então, também está envolvido lá, 100%. Quem nunca foi num acampamento de jovens, não sendo tão jovem, é uma carga pesada. Então, ele está lá. Então, vamos orar por ele também. Que Deus use a vida deles nesses lugares aí. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, Deus. Senhor, nós colocamos diante de ti a vida do pastor Evandro, da pastora Sandra, a vida, Senhor, do pastor Nando, que o Senhor possa estar com eles ali, Jesus, com a tua igreja ali reunida, que o Senhor possa estar, Jesus, derramando a tua graça sobre eles, graça no falar, graça no agir. Coloca sobre eles, Senhor, o teu poder, a tua autoridade, Pai, para que eles possam, Senhor, fazer ali milagres, para que eles possam ali, Senhor, ministrar sobre as vidas, em nome de Jesus, Pai querido. Guarda a casa deles, guarda os seus filhos, é o que nós te pedimos, Pai querido. Louvado seja o teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, antes de tudo, quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém nos visitando? Só para a gente conhecer, faz um... Seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã, tem que fazer um 360. Seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Bom ter vocês aqui. Imagino que lá na frente vocês preencheram um papelzinho. Se não preencheram, depois pergunta para o pessoal de diaconia, que é o pessoal que fica lá na porta, para você preencher, para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor, fazer um contato contigo. Amém? É isso aí. Bom, gente, eu queria falar hoje um pouquinho sobre um tema que respinga em todos nós. Que respinga em todos nós. Não era a palavra que eu tinha para trazer. Confesso que acho que umas 4 semanas que eu recebi o convite atrás, era para eu ter pregado na semana passada, que aí a gente teve o pastor Nando que não conseguiu pregar na semana retrasada, então a gente deu uma empurrada ali, para ele não perder o time também, e isso foi de Deus, isso tinha um propósito de Deus, porque a palavra que eu tinha, que eu estava me preparando, que eu estava buscando de Deus, o Senhor foi mudando no meu coração de uma forma muito sutil. E o que eu entendi disso é que era exatamente o que o Senhor queria falar com todos nós, não somente comigo. Então, o Senhor, ele tem algumas formas de falar, né? Ele poderia ter sido muito direto comigo, objetivo, dizendo: Leandro, não é isso, é aquilo, mas ele não fez assim. Por quê? Porque ele quis que eu entendesse o que ele estava ministrando no meu coração e o que ele estava ministrando na minha vida. Então, nós vamos falar um pouquinho, até dei um tema aqui para a palavra, para dar uma camuflada no tema, que é a vida que eu vivo. Então, o Senhor, ele foi me trazendo um certo entendimento, ele foi me trazendo um certo convencimento, ele foi me trazendo um embasamento naquilo que ele ia falando, e por final, ele foi começando a me trazer algumas experiências, algumas coisas que eu fui experimentando, ouvindo de outros, notando. Então, eu queria que você abrisse comigo aí, Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do 15 ao 17, 3 versículos, bem rápido. Efésios 5, 15 a 17. Eu vou largar aqui com esse versículo. Durante aqui esse tempo eu vou ler outros versículos, então para tentar dar uma velocidade, nem todos os versículos eu vou pedir para você abrir, amém? Mas esse é importante. Diz assim, Efésios 5, 15 a 17.
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E esse texto mexeu comigo no aspecto de evangelismo. Mexeu comigo no aspecto de falar para o próximo, contar para o próximo aquilo que você já sabe. Mas tudo isso depende desse final aqui, ó, compreender qual é a vontade do Senhor. E muitas vezes, dependendo da fase de vida que nós estamos vivendo, nós não conseguimos, às vezes, discernir qual é a vontade de Deus para nós. E às vezes a gente começa a tatear, né? Você acha que a vontade de Deus para você é se capacitar para Ele te abençoar num bom trabalho. De repente você acha que a vontade de Deus para você é você ter filhos. De repente você acha que é casar. De repente você acha que é melhorar a sua forma física. Tudo isso é válido. Tudo isso é justo. Mas tudo isso não é o topo, ou não é a base da pirâmide. Tudo isso não é o motivo porque eu ou você fomos criados. Tudo isso não justifica existir tudo isso. Não justifica. Então, nós precisamos hoje nos voltar ao centro da mensagem do Evangelho, ao centro da vontade do coração de Deus. Compreender qual é a vontade do Senhor. Compreendendo qual é a vontade do Senhor, a vida que você vive e a vida que eu vivo vai fazer mais sentido. Amém? Então, no texto ele fala das oportunidades. Na nossa vida aparecem várias oportunidades. Oportunidades não quer dizer que é a vontade de Deus. Oportunidades, meu irmão, são oportunidades. Oportunidades podem ser janelas abertas por Deus, mas pode ser laço colocado por Satanás. Que tipo de oportunidade está aparecendo na sua vida e na minha vida? Eu, ultimamente, tenho ido atrás de algumas oportunidades que coloquei em dúvida se é a vontade de Deus para mim. Que vida você tem vivido aqui na terra? Se você for olhar para a sua vida desde pequenininho até mais velho, como que você tem levado a sua vida? Quando nós temos um relacionamento e um alinhamento com Deus, Deus alinha a vontade dEle para nós. Vou repetir. Quando nós temos um relacionamento e um alinhamento com Deus, Deus alinha a vontade e a visão dEle para nossas vidas. Amém? Quando você e eu temos um relacionamento com Deus, acordamos com Deus, almoçamos com Deus, vamos dormir com Deus, nos alegramos com Deus, temos problemas com Deus. Quando nós temos uma relação com Deus e nós nos alinhamos com Deus sobre cada um desses momentos, Deus alinha então a visão dEle e a vontade dEle com a nossa vida. Então Deus vai sim dizer: Leandro, é isso que eu tenho para você. Marcus, é isso que eu tenho para você. Amém? Vamos ver então qual é o modelo de obedecer à vontade de Deus olhando para Jesus. João 6, 37 a 40. Se você se distrai abrindo, não abra. Se você se concentra, a Bíblia abre. Se não, só ouça. João 6, versículo 37 a 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso aqui é Jesus dizendo, tá? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Está explícito, né, qual é a vontade do Pai aqui. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é no meio no finalzinho do versículo 37, que diz assim, ó: mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus desce do céu, de um lugar de glória, num trono, onde ele governa, onde ele não é tentado, onde ele é soberano, onde ele é criador, ele ainda pode criar coisas que ele quer. Ele desce desse lugar e vem para um lugar, esse aqui, terra, disposto a sofrer na carne, disposto a não ser amado, disposto a várias opções, mas ele desce para fazer a vontade do Pai. O que a gente aprende com esse versículo é que Jesus viveu uma vida fazendo tudo pelo Rei, pelo reino e pela noiva. Jesus desce e ele escolhe viver uma vida que ele vive tudo, todas as decisões, todas as suas ações, todos os seus ensinos, todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua habilidade, ele decide usar isso para o Rei, para o reino e para a noiva. Está fazendo sentido para você? Jesus sempre, meu irmão, em tudo o que nós enxergarmos, em que nós passarmos por essa vida, ele sempre será o modelo perfeito. Se você está procurando um empresário para seguir, eu vou te dizer, ele não é o empresário, ele não é o modelo perfeito. Se você está procurando a mulher perfeita, ela não existe. O modelo perfeito de casamento, de relacionamento a dois, vem do Senhor. Se você está procurando recursos da internet aí, que hoje está cheio de recursos, de como você pode resolver um problema com seu filho, como você pode fazer uma boa criação com ele, o modelo perfeito é Jesus. Você olha para a Bíblia, você olha para o Pai, e isso é o que Jesus está toda hora tentando nos dizer. Olha, eu sei que vocês têm várias vontades, vários desejos, várias ideias, várias habilidades, eu sei que vocês têm capacidade de fazer as coisas, mas olha para o Rei, olha para o reino e olha para a noiva. Enquanto Jesus não vem, nós vamos. Jesus deixa uma mensagem muito clara no Evangelho. Enquanto ele não vem, ele envia, ele manda ir. Enquanto, meu irmão, não tocar a trombeta, enquanto não passar aquele raio de uma ponta da outra da terra, enquanto as coisas não acontecerem, nós vamos na direção dele. Mateus 28, 19. Alguns já até sabem de cabeça isso aqui, mas eu vou ler. Portanto, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o grande mandamento, é o grande envio, a grande ordenança de Jesus para mim e para você. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É muito claro. Até agora nós não precisamos de nenhuma revelação da palavra de Deus sobre os textos que nós estamos lendo aqui. Jesus está falando como se nós estivéssemos sentados num restaurante. Jesus está falando como se nós estivéssemos viajando de ônibus com alguém. Jesus está falando como se ele estivesse aqui pegando o microfone e sendo claro conosco. A grande comissão é muito clara. O problema desse texto
Para nós, é o peso, é o preço. Esse é o grande problema desse texto. É o peso e o preço dele, quando ele entra aqui, ó, quando ele chega aqui. Por quê? Porque a régua aqui é alta. Mas, em João 13,10 diz assim, ó: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Tem um rap, não devia ter falado rap, porque aí talvez você já tenha um preconceito, né? Mas tem uma música, um louvor, que ele diz assim, quem já ouviu, levanta a mão: a graça da garça. Só quebrado ouviu essa. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Você já viu uma garça? Lembra quando, antes de ter o peixe ali na balsa, que tinha aqueles boxes ali que ficavam, e as garças em cima, e descia, e se olhava assim, era aquele cheiro de peixe, aquele negócio meio estranho, e os caras te pediam dinheiro, e o negócio meio estranho. Só que você olhava para a garça, parecia que aquele animal não correspondia ao local que ela estava. Branquinha, serena, assim, né? Um negócio, chega a ser uma elegância, assim, né? A graça é graciosa. Você olha e fala, que coisa mais linda. Só que você já viu garça também no canal. Você não viu garça no canal também? Ou seja, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Meu irmão, nós estamos na lama. Se você não percebeu isso, nós estamos lidando com pessoas que têm problema no casamento, pessoas que têm problema de ansiedade, pessoas que estão passando por N psicólogos, pessoas que não dormem, pessoas que tomam remédio, pessoas que estão enfermas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que creem que elas são Deus, pessoas que creem que tudo bem, mulher com mulher. Nós temos de tudo pensando nesse mundo. É um lamaçal. Cantamos aqui hoje em cima, o Senhor nos estendeu o braço. Mas a graça da garça. E por que eu li esse texto aqui de João 13? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita senão lavar os pés, quanto ao mais está todo limpo. Porque esse cara que fez essa letra desse rap, um dia ele recebeu um questionamento dizendo, mas espera aí, a garça suja os pés, não está toda limpa. Mas Jesus diz, aquele que já se banhou não necessita senão lavar somente os pés. A Bíblia conta histórias de homens que entravam em cidades, pregavam o evangelho e saíam da cidade. Aqui, lugares em que a cidade não queria ouvir ou aceitar aquela palavra, o que eles faziam? Vocês estão tudo teólogo aqui. Batia os pés. Por que eles batiam os pés? Tirava a sujeira. Quando um judeu ia entrar na casa de outro, o que ele fazia? Lavava os pés. Sabe por que lavar os pés? Lavar os pés é só para aqueles que sujam os pés. É só para aqueles que caminham, que andam. Se você não anda, você não precisa lavar os seus pés. Por que lavamos os pés? A palavra de Deus, aqui, eu estou botando uma roupagem daquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração, para que talvez a gente consiga, olhar o pôr do sol de outro ponto de vista. Está muito bom ver tudo isso aqui, não está? É gostoso, mas de novo, tudo isso, meu irmão, é pelo rei, é pelo reino, é pela igreja. Deus não habita em santuários. Meu irmão, a hora que der 12:30, 1h, e que a gente passar a chave nesse portão, nós vamos ativar o alarme. E o alarme não tocará. Sabe por quê?
porque não haverá ninguém aqui. Ninguém. Deus não permanecerá aqui. Você tem noção disso? Que Deus não vai ficar aqui assim esperando a próxima segunda-feira à noite, próximo domingo. Imagina Deus bonitinho assim, ó, tipo, sabe, aspirador de pó que você põe no carregador e fica ali esperando ser usado. É engraçado, mas às vezes é essa a visão que a gente tem de Deus, que a gente vai pegar o Senhor e que a gente vai colocar Ele ali e falar: até minha próxima agenda. Deus não ficará dentro desse lugar. E isso é muito sério. Se Ele não fica, onde Ele estará? O rei que estabeleceu um reino estará na noiva, dentro de você e dentro de mim. Então, se nós sairmos desse lugar, colocarmos o alarme aqui e estivermos na rua e não abrirmos a boca, tudo bem, é como se a gente não deixasse Jesus aqui. Glória a Deus, Leandro, mas é como se a gente colocasse uma fita silver tape na boca de Deus, uma fita crepe na boca de Deus, e falasse: Senhor, fica quietinho aí, não quero passar vergonha. Ai, queria muito a oportunidade de fazer uma peça agora. Quem já viu aquela peça chamada Jesus em Minha Casa? Resumido, vou tentar trazer um impacto aqui dessa peça, de uma hora para outra. Jesus vem e bate na porta assim, ó, da sua casa. Aí você olha no olho mágico, cara, é Jesus. Aí você abre a porta: Jesus, vem aqui, Jesus, puxa, senta aqui, deixa eu fazer um café, te fazer um pão, peraí, fritar um ovo. Você quer receber Jesus bem? Você se animou. É um rei, é alguém que pode resolver seus problemas, é alguém que pode resolver uma coisa que mais ninguém está resolvendo. Sabe qual é o ápice, o legal do milagre? Sabe por que Jesus faz milagre? Sabe por que Jesus faz sobrenatural? Porque não tem concorrência, ninguém mais vai fazer. Então você vê Jesus, você fica, sabe, eufórico. Hoje a gente acordou o Heitor estava animado para o dia de hoje. A gente acordou ele falou assim, ó: já estou atrasado. Calma, cara, sabe quando você está animado com a coisa? E aí você recebe Jesus dentro da sua casa. Aí você começa a interagir com Jesus, tal, de repente vem e bate de novo. Aí você olha no mágico, é um brother seu, aquele brother, assim. Aí você, caramba, entra aí, cara, não sei o que. Aí você, mas espera aí, esse cara aqui, Jesus, não bate muito bem. Aí você pega Jesus, abre o armário: Jesus, aguenta aí, calma aí, segura aí, Jesus. Aí você abre a porta e recebe seu amigo. E aí, cara, tal, não sei o que lá, mesma animação. Só que você quer que o cara vaze. De repente o cara te faz um convite: então, vamos naquele lugar, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá. Uma tentação para você. E aí você já pensa duas vezes. E você lembra que Jesus está lá, na portinha do meio, quietinho assim, no meio das roupas. Aí você fica assim: e agora? De repente seu amigo abre a porta do armário e Jesus sai. Aí o cara: meu, você está brincando, você está com Jesus aqui, você não me falou nada. De repente você começa a interagir ali, os três. Só que aí o teu amigo já fez o convite, e ele chega para você e fala assim: ô, tu tá ligado que para onde a gente vai, não rola ele, né? Ele não encaixa lá. Tu sabe as músicas que vai acontecer, tu sabe os papos que, tu sabe quem vai estar lá. Ele, eu, tu, não combina. Aí o que você faz? Você começa a ter que tomar uma decisão ali. Ou você dá o passo com Jesus, ou você dá o passo para fora. E você fica naquela assim, sabe? Resumo da peça: o cara, ele não resiste à tentação, ele pega Jesus, ele levanta os braços de Jesus, ele prega Jesus. Jesus fica tentando vir atrás dele. Conforme ele vai tentar sair, fala assim: Jesus, espera aqui em casa, eu já volto. E Jesus vai assim atrás dele, ó. Não, Jesus, você não entendeu. Aí ele pega Jesus, põe no armário. Ele começa a andar, Jesus vem atrás dele de novo assim, ó, a presença. Aí, não, Jesus, você não entendeu. Aí ele: Jesus, você não vai então ficar? Então eu vou ter que fazer de outro jeito. Aí ele pega Jesus e crucifica Jesus ali na cruz. De repente, final da peça,
um impacto para você. Ele olha assim, aí está todo mundo assim, né? Ó, meio chocado. Aí ele olha e fala assim: o que vocês estão olhando? Vai dizer que vocês nunca fizeram isso. A gente faz, né? A gente faz. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora teu pai, e teu pai que em secreto te ouve, te recompensará. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Tenha o seu tempo com Deus. Chame o reino de Deus ali. Prepare ali o lugar para Ele. Isso, meu irmão, a gente vai chover no molhado. Eu não vou nem gastar ficha aqui. Eu quero ler outra passagem que diz assim, ó, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vocês, porém, todos nós aqui, somos geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio? É aquele que servia o rei. É aquele que cuidava daquilo que era santo, que cuidava do santuário. São sacerdócio real, nação santa. O que é santo? Uma nação santa é uma nação, povo exclusivo de Deus. Você já teve aquele adesivo no seu carro? Propriedade exclusiva de Deus? Para anunciar. Olha a responsabilidade. Veja bem, a ordem do texto. Nós somos a geração, somos sacerdócio, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar. O motivo de ser sacerdócio, o motivo de ser eleito, o motivo de ser uma geração, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, lá das trevas do pecado, para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. E eu escutei uma frase, sei lá quando, que é maravilhosa para esse texto. Sabe quem nós somos? Nós somos um mendigo que ganha o pão e ajuda o outro mendigo a ganhar o pão dele. A nossa condição não é nem pior e nem melhor que a do outro. É pecado. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Para anunciar o Evangelho, por que que Ele nos tirou do pecado? Para você dormir em paz agora, não precisar tomar o seu remédio? Isso, meu irmão, é misericórdia. Mas Ele não fez isso para que você, sabe, vire o rei do camarote da misericórdia. Esse texto é complicado porque parece que nós estamos virando cristãos obesos. Sabe aquele, ou mendigo obeso. É raro de ver, não é? E quando você vê, você geralmente pensa o quê? Deve ser recente. É verdade. Porque na maioria das vezes, a condição dele é de fome, é de necessidade. Quando você vê um mendigo muito limpo, você pensa, ele deve estar voltando para a rua. A nossa condição é essa. Se a gente parar de se cuidar, a gente vai se tornando um mendigo. Quando eu ia nas intimidades com Deus, eu aprendi uma coisa, meu irmão, que eu preciso ser liberto todos os dias. Todos os dias, você e eu somos pecadores. E eu quero tirar agora essa mentira do diabo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, os teus ouvidos, os teus olhos, as tuas habilidades, dizendo que você não está bem apto, sabe, assim, para anunciar o que Deus tem feito, ou o que Deus faz,
Porque, afinal de contas, né, a gente sabe que você não está tão limpo assim, eu não estou tão limpo assim. A pergunta que fica aqui nesse salão grande é: quem está limpo para pregar o Evangelho? Quem é santo o suficiente? Deus não nos pediu uma santidade condicional para pregar o Evangelho. Deus nos pediu uma santidade para sermos salvos, separados. Uma coisa invalida a outra? Não, óbvio que não. Mas o que eu quero tirar aqui do nosso coração é que, às vezes, você não serve, não anuncia, não abre a boca, porque, afinal de contas, você não está tão certinho assim. Misericórdia. Que ingratidão nossa com o Senhor. Que pecado. Sabe, a gente com medo de falar por não pecar, você peca por não falar. Horas, pois, ó céus, ó vida, que faremos nós? A única escolha que nos resta é falar, é abrir a boca e perguntar para o cara: mas e aí, cara, como é que está teu casamento? Pô, cara, mas e teus filhos lá? Ô, tá dormindo bem? Sabe, às vezes a gente acha que a gente vai chegar para falar de Jesus para alguém, que a gente vai sentar e a gente vai falar: veja bem, no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Meu irmão, para. Você vai perguntar como é que o cara está. Eu, essa semana, almoçando com duas pessoas que eu conheço, que eu convivo, os caras com problemão, e eu ali, ó, na frente dos dois, com tudo isso da palavra de Deus, tem de mim. Essa é a hora de, silver tape para fora. Talvez você é um educador e você está lá com as crianças, e o Conai está aí, e um monte de outras orientações estão aí, dizendo para o seu filho que ele pode ter interesse por pessoas do mesmo sexo, e tudo bem. Se você é uma educadora, você está lá no meio, você vai abrir a sua boca. Eu não estou falando aqui, não vou nem fazer o parênteses aqui, mas se você é um empresário, e você está lá no meio dos negócios, e você está vendo uma coisa errada, meu irmão, não se envolva. Para dar um testemunho meu e não dos outros, e isso é para a glória do Senhor, mas onde eu trabalho, nos ambientes que eu estou, as pessoas às vezes vão falar um palavrão, elas se calam. Os caras, ó o Leandro aí. Irmão, você acha que Jesus, quando chegava nos ambientes, o ambiente se convertia? Claro que não. Mas você também não pode se converter ao ambiente. Você também não pode mudar de lado ali. E mudar de lado é se calar. Uma frase de Martinho Lutero que eu amo, essa frase: se possível, a paz, a verdade a todo o custo. O Evangelho é a todo o custo. Sabe por quê? Porque Deus está mandando o pecador na tua direção. É na tua direção que Deus está mandando os pecadores. E você está assim, ó. Bandido, ele cai de peito aberto na frente da bala. E você e eu, a gente se acanha. O evangelho que nós temos, isso eu achei demais, que eu vi eu e a Carol, a gente estava numa pregação, e um cara falou assim, ó: o evangelho, ele é isso aqui, ó. Você recebe, faz assim, ó. Você recebe, faz assim com a mão, faz assim mesmo. Você recebe, você celebra, ela me corrigindo, eu dava certo. E você partilha, meu irmão. Você recebe, você celebra o que você recebeu, você é grato, e você... Só que a gente está assim, ó.
Às vezes nem assim, às vezes a gente está só assim, ó. Virando uma cisterna das bênçãos de Deus, virando uma cisterna das palavras que recebemos de domingo, virando uma cisterna dos louvores que atravessaram nosso coração, uma cisterna dos milagres que Deus tem depositado em nós, uma cisterna das nossas habilidades. Você fala bem, você ensina bem, você constrói bem, você toca bem, você, não sei, você é um bom dentista, você, eu não sei qual é a sua profissão, a sua habilidade, mas estamos virando cisternas daquilo que somos e que temos, e achando de alguma maneira que isso é nosso. Pecado, isso não é nosso. O Senhor depositou sobre mim, Leandro, uma habilidade de tocar, uma habilidade criativa, uma habilidade de falar. Isso é meu? Eu tenho direito, patente sobre isso? Isso é direito meu de levar isso para onde eu quiser e ganhar dinheiro do jeito que eu quiser? Meu irmão, Deus não proíbe, amém? Mas esse não é o motivo do rei, do reino e da noiva. Esse não é o motivo. Isso que Deus vai depositando em nós e virando aquela cisterna, cara, isso volta para Deus, isso volta para Deus, isso volta para Deus. E aí quando Deus olha aquilo voltando para Ele, como gratidão, como uma essência de oferta, Ele fala assim, agora eu vou depositar uma graça para repartir, para multiplicar. Talvez você tenha 60 anos, 70 anos, não sei qual é a sua idade, você foi mãe, você cuidou de filho, você sabe como é difícil cuidar de uma criança, e uma casa com problema, triplica, é muito difícil. Você é uma mãe, você pode ajudar outra mãe. Você é um pai, e você vê um outro cara fazendo bobagem, você tem que falar, você tem que estar junto. Outro dia eu estava com um cara, a gente na rua, e eu pesquei uma mulher passando, ele casado, eu pesquei ele assim, ó. Aqui, ó. Volta ao mundo, ele assim, ó. Aí eu virei para ele e falei, ô irmão, posso te falar um bagulho? Não troque uma guerreira por uma aventureira. Tinha alguma coisa de Bíblia nisso? Não tinha nada de Bíblia. Mas na hora o Espírito Santo me fez perceber o pecado ao meu redor. Porque numa dessa, meu irmão, se eu estou de passarinho, eu olho ele, eu olho ela também. E ó, aí vira dois aqui, ó. E aí aquilo vem na minha cabeça e já era. Aí não tem nem mais repartir, aí é só eu mesmo. Onde nós estamos agora, às vezes nos eventos, ele vira para mim, aí ele fala assim, uma guerreira, né? Falei, isso, irmão, eu já sei que passou a aventureira perto dele. Eu já sei que o clima está tenso ali em volta dele. Mas aquilo você está ministrando. Aquilo você está, de uma certa forma, evangelizando. Sabe que tem uma frase, eu não lembro quem foi que disse agora, se é Billy Graham, sei lá quem é, mas nós somos as melhores Bíblias que o mundo pode ler. Nós somos. Meu irmão, a tua vida, se tu não sabe falar, a tua vida vai dizer. Moisés era gago. Quem Deus levantou para estar do lado dele? Arão. E o que o povo observava em Moisés? A Bíblia conta histórias de que o povo via Moisés entrando e saindo da tenda. Moisés subiu um monte e Moisés não aparecia. Moisés ao lado da tenda. Moisés ali, Moisés aqui, Moisés fazendo. Nem os 10 mandamentos Moisés escreveu, foi Deus que escreveu. Tem noção do que a minha e a sua vida comprometida prega para esse mundo? Mas tem uma diferença. Moisés tinha uma coisa, que é o que nós falamos aqui, os pés encardidos, sujos, cansados. E os seus pés, como é que estão? Dá para fazer propaganda da Nívea? Lisinho, sem rachadura. O meu ultimamente acho que dá. Bem lisinho, bem bonito o pé. A igreja, e nós temos clareza disso, ela não é perfeita. E nunca será, só lá, na eternidade. Mas ela tem que ser saudável.
Essa palavra para nós, meu irmão, é uma palavra de cura, para você e para mim. É uma palavra de cura. É uma palavra para trazer sobre nós essa maturidade, de que nós não vamos alcançar e nem podemos perseguir a estatura de perfeição, mas de estarmos saudáveis para o Senhor. Quando o rei chamar, você, eis-me aqui. Pois não, Senhor. E uma coisa que, cara, isso bateu assim no meu coração, igual um martelete, que a igreja, ela não é o ponto de chegada. Talvez você se converteu, talvez você chegou aqui, você viu tudo isso, você chorou, tremilicou, falou, recebeu, que bem, mas a igreja, ela é o ponto de partida. Ainda estamos na fase que a igreja é saída. Precisamos sair fora, do outro lado do canal. Uma coisa que eu ouvi e é sensacional: o papel da igreja. Eu escutei isso aqui de um cara que ele tem uma igreja com 23 mil pessoas. Tem universidade, eu não vou falar quem é, senão você vai ficar curioso aí e vai perder o foco. Se você souber, também não fala. O cara tem universidade, o cara tem, bagulho absurdo assim. Mas eu percebi que o que Deus está dando para ele repartir não tem a ver com o físico, não tem a ver com o recurso, não tem a ver com a capacidade, tem a ver com o posicionamento dele, com o coração dele. Olha o que ele fala, falando sobre o papel e o fundamento da igreja. Quando eu estiver falando de igreja, pelo amor de Deus, não acha que eu estou falando da igreja cristã na família, não acha que eu estou falando da igreja, qualquer outra placa. Eu estou falando da igreja. Amém? Alinha aí a tua visão com a minha, com a de Deus. É da igreja, você igreja. Primeiro, a igreja está voltada para a cidade. Olha a visão. Você não é igreja para dentro, você é igreja para fora. Exemplo prático disso: você estuda, e estuda muito, ensino fundamental, ensino médio, universidade. O que você faz depois disso? Você fica lá na escola? Você fica lá? Alguns ficam, mas aí, né? Mas aí fica para receber. Mas você sai de lá, e o que você faz? Você vai para o mercado, você vai para a vida, você começa. Então você sai. Você é gerado 9 meses, o que acontece? Você sai. Tudo é assim, meu irmão, tudo que é gerado sai, tudo que é formado sai, tudo que cresce, tudo que desenvolve, tudo que se alimenta, sai. A semente cai, a semente sai. Se ela não saísse, não tinha outro fruto. Se a semente que está dentro de você não sair, não tem outro fruto. Ela está ativa nas casas, a igreja está dentro das casas. Quando nós saímos daqui, passamos a chave na igreja e formos embora, quando nós chegarmos dentro de casa, onde é a igreja? Dentro de casa. Onde abre a nova oportunidade de convidar alguém? Dentro de casa. Onde abre a oportunidade de você ter comunhão? Dentro de casa. Então talvez eu vou inverter uma ordem aqui na sua cabeça. Se você acha que é mais importante vir domingo do que estar numa pequena família, célula, se você é de outra igreja, sei lá, whatever. Mas se você acha isso, inverte agora essa ordem. Meu irmão, é nas casas que ela aconteceu, é nas casas que ela cresceu, é nas casas que ela se multiplicou, é por causa das casas que você e eu ouvimos o evangelho hoje. Se não fosse por causa das casas, a estratégia de Cristo, quem já viu The Chosen? Onde aconteciam muitos milagres, onde Jesus estava? Ou era na rua, ou era na casa. A vez que Jesus ia dentro da sinagoga, era onde menos acontecia milagre.
Jesus entrava, o que pediam? Pelo protocolo, leia um pergaminho, pega lá um texto, faz a leitura. Mas onde Jesus tinha o Espírito Santo manifestado, onde a coisa acontecia, onde o milagre vinha. Sabe por que às vezes a gente não está recebendo o milagre de Deus aqui? Porque Deus está esperando olhar, achar a gente lá fora. E aí a gente não aparece para Deus. A igreja segue o paradigma bíblico, óbvio. A gente vai sempre estar agarrado na palavra de Deus. Ela atua para mudar a realidade das pessoas. Você não vai atuar para a pessoa te convencer. Você não vai atuar para dar um curso para ela eu vou entrar nesse ponto ainda, um curso para ela de fazer pão. Primeiro, você vai tentar entender a realidade, para mudar a realidade. Ela age com criatividade diante das barreiras. Ai, meu Deus, temos um problema. E agora? Meu irmão, você tem o Deus da criação. A igreja é apta para driblar os problemas, criar soluções, criar recursos. Ah, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso aqui. Uma coisa que eu ouvi de um cara fera, também não interessa quem é. O cara falou assim: meu irmão, dinheiro é o menor dos problemas de Deus. Ele falou: todas as vezes que Deus pedia para eu começar uma obra, para que eu fizesse algum trabalho, algum evangelismo, alguma implantação de igreja, alguma coisa, ele falou: eu nunca tinha dinheiro. E sabe o que acontecia? Todas as vezes a gente fazia, porque é o menor dos problemas de Deus. Criatividade. Exerce o ministério pela fé. Pela fé. Amém? Fé. Confronta a religiosidade. Se você não... E aqui eu acho que talvez é uma régua que a gente recua. Se você não está disposto a confrontar a religiosidade, então realmente você vai ter muito problema na sua vida cristã. Muito problema. E eu não vou te falar diferente disso. Você vai ter muito problema, porque você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. E talvez aqui para você dê. Talvez aqui você pare em um ônibus, quero descer. Eu vou ficar nessa vizinhança. Para lá eu não vou. O que Jesus fez quando ele estava com os publicanos lá, quando ele estava com o pessoal que orava nas ruas? É o mesmo Mateus 6,6 que eu li. Ele falou: não adianta ficar orando na rua. O que ele está confrontando aqui? A religiosidade, meu irmão. Porque era tido que aqueles que estavam orando, clamando a Deus nas esquinas, eram santos, e mal sabia como estava a vida dele. E Jesus confronta dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora no teu pai em secreto recompensará. O que é isso? Isso é paz? Ele está fazendo assim com os republicanos? Ele está fazendo assim para os republicanos, vai para lá, Satanás. Aqui, essa é a... Então, vai existir confronto. Eu já preguei aqui sobre guerra, nem lembro quando, mas eu preguei sobre uma guerra espiritual, né? Mas a guerra espiritual acontece no reino. Vai existir confronto. A igreja, ela ativa o ministério bíblico integral. Então, uma das sementes da igreja é, por onde ela passa, ela deixa uma semente de germinar o evangelho ali. Isso é demais, Estabelece o ministério voltado para fora. Glória a Deus, ministério de louvor. Meu irmão, você pode estar na escala, você pode não sei o que, você pode e tal. Posso sim. Irmão, a gente vai ter um asa sábado. Sabe o que é, meu irmão? É que sábado eu meio que não sei se eu vou conseguir estar lá. Georgina, essa foi especialmente para você. Mas é sério isso. Eu faço assim para quebrar um pouco e você vê se acorda e vê se você entende. Porque eu estou na minha fase cristã que menos estou na rua. Estou certo? Menos. Nem lembro direito. Às vezes eu tenho saudade do cheiro.
E a gente precisa entender isso. Porque Jesus vai cauterizando dentro, sabe? Vai endurecendo dentro da gente. Estou saudade de intimidade, saudade de uns negócios doidos aí, para a gente fazer para Deus. E olha o que a gente tem aqui. Cadê o Henrique? Está aí, não? Alguém de diaconia sabe quantas pessoas tem aqui hoje? Alguém sabe quantas pessoas tem aqui? 115. Todos, eu tenho certeza que têm capacidade de compartilhar algo que Deus fez na sua vida. Todos. Todos. A grande mentira do inferno é falar para nós que nós não temos nada a dizer. Sabe qual é a única estratégia de Satanás? É calar a sua boca e a minha boca. O resto é osmose, ó, vai no embalo, vai por impulso. A única estratégia do inferno é essa, é te calar. Minha mãe ali, ó, senta com ela para você bater um papo com ela sobre criação de filho. Vai dar uma aula, não vai? Vai, abre um curso aí, ó, vai vender de quilo na internet, mas não ganha dinheiro, né? Se não fizer um conteúdo digital, se não publicar o conteúdo digital, se ninguém pagar, não sei se vale o esforço. Afinal de contas, o que Moá ganha com isso? Não ganha nada. Sabe quantas crianças no ASA precisam de um reforço escolar? Sabe quantas crianças no ASA vão ficar atrasadas porque não tem um curso de tecnologia? Sabe quantas crianças no ASA vão ficar atrasadas porque não tem alguém para conversar? Ah, meu chamado é o ministério infantil. Puxa, é aqui que eu sirvo. Por quê? Porque a de lá está sujinha. Misericórdia. Estou chorando de vergonha. De vergonha. Eu falei isso outro dia para algumas pessoas que estavam comigo da igreja. Sabe o que Deus está fazendo com Asa? De novo. Olha, eu estou na igreja sei lá quantos anos. Toninha me conhece desde, sei lá quantos anos eu tinha. Toninha, 12, 11. Mas sabe o que eu vejo? O projeto Asa aqui na igreja, de novo. É Deus berrando, para a gente poder ofertar a nossa vida nisso. A gente olha o ministério da outra igreja, a gente olha a ação da outra igreja e fala: uau, nossa, que lindo! E Deus está aqui, ó, berrando no nosso ouvido para a gente fazer alguma coisa lá. Mas eu vejo a miséria que é lá. Eu vejo, e não é só lá. A gente já passou por pouca farinha. Quem lembra? Pegava a catraia aqui, ó. Eu vou falar algumas coisas para a gente lembrar disso. Toninha lembra, né, Toninha? A gente pegava a catraia. Quem já pegou a catraia? Ah, olha quanta gente. Deve ter o que aqui? Obrigado. Deve ter o que aqui? Umas 20 pessoas que nunca cruzou de catraia. Aqui, ó, do nosso lado. Atravessar aqui, ó. Cruzar, chegar lá. E eu sempre tive uma grande dúvida no meu coração a respeito de evangelismo e obra social. Eu confesso isso, que sempre andou meio, sabe, parece que não se conversava. Legal, a gente faz sopão, a gente vai lá e oferta sopa. Mas o que vale você ofertar sopa todas as vezes e o cara, às vezes, não se converter, não mudar de vida? O que vale isso? Isso quem vai resolver é Deus. Tire isso do seu coração. Estávamos num evento semana passada, retrasado, sei lá. Um cara falou assim, alguém perguntou assim para ele: conta uma experiência que você teve num lugar que você estava e você foi impactado pelo evangelismo. Eles levavam caminhões de cestas básicas nos lugares no Nordeste lá. Caminhões de cesta básica. Falou que ele chegou num lugar, veio uma senhora, ele estava em cima do caminhão ajudando a descarregar, puxou ele assim e falou: moço, o senhor me dá uma cesta básica? Aí ele: claro, ainda não estava na hora de distribuir, mas claro, eu dou sim. Aí ela puxou ele de novo e falou: o senhor me dá 2 cestas básicas?
Meu irmão, eu e você, a gente olha e fala, você está de brincadeira, né? Você não está vendo que tem mais gente aqui? Razão cresce dentro da gente. Aí ele olhou assim, pensou, tá bom, te dou as duas. Ele desceu do caminhão, chamou outro cara, falou, me ajuda aqui, vamos levar 2 cestas e tal. Depois levou a cesta, entrou na casa. Quando ele estava entrando na casa da moça, no portão assim da casa, aquelas cidades nordeste, a gente viu um pouquinho aqui desses dias, aí a senhorinha falou, não é aqui, é na casa do lado, é na vizinha. Aí falou que ele entrou assim, já quebrou ele, né? Ele entrou, colocou a cesta assim, colocou a outra cesta, aí ele olhou, era uma senhora, a senhora que pediu a cesta básica, quando entrou na casa, chegou perto da outra senhora, que estava numa cadeira de rodas, botou a mão no joelho assim, ó, falou que abaixou, olhou para a senhora e falou assim, viu, eu não falei que Deus ia suprir você? Eu não falei que Deus ia trazer a resposta? Falou que ele ficou em choque, e no final ela falou assim, eu não te disse que a Santa de Virgens ia responder? Meu irmão, o que eu aprendi com isso? Ó, eu já fiz bastante evangelismo, tenho muitas memórias aqui dentro, mas eu vou te falar o que eu aprendi com isso, é que eu não sei nada. Quando eu ouvi essa história, eu falei, eu não sei nada. Quem pode discernir os caminhos de Deus? Quem pode discernir quão alto são os céus? Quem pode discernir? Sabe a sabedoria que excede todo o conhecimento? Para a gente acessar essa sabedoria, a gente tem que abrir mão do conhecer. O que você sabe, tem que abrir mão. E a igreja, por último, ela gera impacto na sociedade. Tem que estar lá fora. Meu irmão, obra social e evangelismo vão caminhar junto. Uma é subsídio para a outra. Ouvi esses dias também um outro testemunho, um cara falando numa favela lá em Belo Horizonte. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? A cidade tinha quase 500 pessoas em necessidade de rua na entrada da favela. Usuários de crack, era a Cracolândia de Belo Horizonte. Sabe qual foi a sacada de um cara da igreja, que era uma igreja de frente? Ele falou assim, vamos pintar as casas? Sabe por quê? Porque quando o usuário de droga via uma rua revitalizada, clara, bem pintada, ele não se sente confortável em usar droga. Então eles conseguiam meio que conduzir o cara a cair num lugar que eles pudessem evangelizar o cara. Tinta! Estratégia foi tinta. Tenho vergonha, porque estratégia simples. Quantos aqui não tocam instrumento e a gente não tem uma escola no ASA de instrumento musical? Uma! Eu estou falando de dentro do balde, porque eu toco bateria, eu toco percussão, eu toco violão, eu já estudei sax, eu toco gaita, eu já estudei um monte de instrumento. Mas a escala daqui, vocês vão me desculpar, ela não pode ser perdida, a escala daqui. Eu até separei aqui agora para a gente falar, mas eu estou sentindo mais de orar. As 4 leis espirituais. Quem já ouviu isso aqui? 4 leis espirituais? É o feijão com arroz do evangelismo. Você fala para a pessoa que Deus ama ela, você fala para a pessoa que Jesus ama ela, que Deus ama ela e tem um plano na vida dela. Primeira lei. Segunda lei, ela é pecadora, ela foi afastada da presença de Deus. Terceira lei, mas Jesus viveu, morreu por ela e ressuscitou. Vocês nunca ouviram isso? A gente precisa, trabalhão para a gente fazer aqui. Trabalhão para fora. Cara, penso muito em você.
Tem um monte de gente aqui que eu queria pensar e apontar e falar e dar chute. A gente precisa acordar. Sabe por quê? A palavra que eu ia trazer, que eu estava entendendo de Deus no meu coração para o domingo, era falar sobre geração. A geração XYZ. Está bem na moda isso, né? Mas como que eu vou falar de geração para o meu filho, se eu não estou nutrindo nele a principal semente? O que a gente espera dos nossos filhos? Que eles terminem os estudos, saiam alfabetizados, tenham uma boa vida, conquistem sua casa própria? Nada de errado com isso. O problema é quando é só isso. Tem nada de errado com isso, meu irmão. Eu estudei, eu me formei, eu me casei, eu tive meus filhos, comprei minha casa, eu consegui meu trabalho, tudo isso. Mas o problema é quando eu comecei a ser intimado por Deus de falar, mas é só isso, Leandro? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Quem já ouviu o termo startup? Startup é uma empresa que nasce com uma ideia. Uma ideia. Olha, tive uma ideia. Vamos montar uma empresa? Geralmente uma startup, ela nasce com 0 recursos, e geralmente ela nasce com 0 pessoas. Ela nasce com uma boa intenção. Eu, o Jorge, e a Shirley e a Carol. Nós 4 tivemos uma ideia, vamos criar um aplicativo, e esse aplicativo a gente vai fazer assim, assado. E startup, meu irmão, dá certo. Tem gente que cria startup, cria um produto, coloca isso no mercado, quando vai vender, vende por milhões. Milhões. Uma ideia. Sabe o que eu trouxe hoje aqui? Eu trouxe uma ideia. E essa ideia eu vou colocar aqui, ó, para nós. E eu vim com muita fome de fazer esse desafio. E nós vamos orar. Eu vim com muita fome de fazer esse desafio. E eu vou pedir para você. Eu nem perguntei para o Evandro, eu não perguntei para o Nando, eu não perguntei para a Georgina. Meu irmão, eu não consultei ninguém hoje. Ninguém. Nem a Carol sabia o que eu ia pregar, sabia? E a Carol tem um monte de talento. Ela não é? Toca teclado, essa semana ela foi tocar teclado lá em casa. Eu falei, tu lembra ainda? Estava lá com os dedinhos duros fazendo. Mas tem uma habilidade com criança, meu irmão, que se ela estiver dentro do canal, vem criança perto dela no canal, assim, ó. Ela para na praia, vem criança. Ela para no shopping, vem criança. Ela para em qualquer lugar, vem criança perto dela. Tem criança que para e fica assim, ó. Estou mentindo, cara? Que é isso? Onde você aprendeu isso, Carol? Sabe quem era assim? A mãe dela. É ou não é? Maria de Socorro, a Mary Help, como falava. Mary Help. Era assim. Onde ela estava, as tias delas, quando vem ela fazer alguma coisa, falam, nossa, às vezes elas só escutam o que a Carol fez. E elas falam, nossa, sua mãe era igualzinha. Igualzinha. Sabe que legado a mãe dela conseguiu deixar? O que eu ia pregar de geração. A mãe dela morreu, tinha quantos anos? 11? 10 para 11. Semente que germinou, que deu certo. Sabe quando nossos filhos vão entregar o que a gente quer que eles entreguem? Quando a gente fizer, quando a unha estiver cheia de terra. E não é aqui, meu irmão, isso aqui é cimento. Isso aqui não tem chão, isso aqui é cimento. A gente precisa entender que é lá fora. A gente vai, busca, traz, forma e fala assim, ó, sai daqui, vai para a rua, vai fazer lá fora. E que é? Tem nojo do asa? Então vamos fazer o seguinte, vamos implantar um banho comunitário lá nas criançadas, chuveirada, aí a gente faz o dia inteiro de asa.
Ideia não falta. Ideia não falta. Falta braço. A palavra de Deus já foi muito clara com isso. Os campos estão prontos. Eu escutei na semana passada dizendo que lá no Asa, um irmão abriu a casa para poder fazer um culto lá dentro. Porque dentro do Asa, é ou não é? Posso falar isso ou não? Porque dentro do... Já era, né, também. Porque dentro do Asa, os caras perto, os mano, não chega. Muito aberto. Sabe por que não está entrando gente aqui às vezes? Porque está muito exposto. E essa igreja que eu cresci, que o DNA corre aqui, ó, meu irmão, nós temos muita capacidade para fazer um trabalho lá fora. Muita. O que está nos faltando é hombridade para os homens. Eu não sei como é que se fala hombridade para as mulheres. Hã? Alguém sabe? Não? Então é isso, entendeu, né? Difícil, né, essa? Leva para casa, homework. Está faltando isso para nós. Assumir. Meu compromisso que eu disse que eu ia trazer e não perguntei para ninguém. E eu não quero cair no erro de falar, vamos lá, faz, e você sai daqui com uma promessa intangível. O que eu tenho que fazer? Eu vou juntar força lá. Você pode ofertar alguma coisa para o Asa? Última coisa que eu quero que você pense é dinheiro. A última coisa que eu quero de você é dinheiro. Se Deus ainda está falando no seu coração dinheiro, amém. Mas a última coisa, você vai entrar na senha 999999. Você pode ofertar algo seu. Você pode se ofertar. Se você puder se ofertar, me procura. Eu vou pegar o seu nome. Eu vou pegar o que Deus falou com você, o que você pensou em que você pode ofertar. Pegar o seu telefone. E aí a gente vai organizar. Porque Deus não é um Deus desorganizado também, meu irmão. Uma vez um jovem me falou assim, Leandro, eu estou com vontade de... Ele tinha acabado de se converter. E aí, pensa num cara acelerado. Mais do que eu. O cara pegou e falou assim para mim, Leandro, eu estou com vontade, cara, de pôr um banquinho ali no Gonzaga, subir no banquinho e começar a pregar. O cara falou isso para mim. Eu falei, irmão, calma. Calma, você vai tomar um soco ali. Calma. Conta, mas conta de 1 para 1. Falei, calma. Vai, chama conta. Tem família? Conta para a família. Hoje ele é maluco. Hoje ele faz o que ele der na telha. Ele não pergunta, não pede permissão. Deus falou, ele vai e faz. Mas você quer? Você acha que você pode ajudar? Você acha que essa palavra é para você? Você acha que Deus está falando com você? Comigo Deus está falando. Então, fique de pé, a gente vai orar. E eu quero orar para que... o Senhor continue falando no seu coração, sabe? Eu vejo aqui de verdade, eu vejo um exército. Eu vejo, como eu disse, durante a pregação, todos capacitados. Por que capacitados? Porque vocês já foram escolhidos. Sabe aquele lance de o conhecimento você deixa de lado para que Deus dê a sabedoria? Então não te preocupa com a tua capacidade. Eu prefiro que você fique mais preocupado se você despertou isso no seu coração. Se você não despertou, fique preocupado. Se você despertou, me procura. Me procura, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas essa fase de vinho Asa, essa fase de vinho a pouca farinha, essa fase de vinho, sabe, o sopão, essas fases, a casa de recuperação, essas fases, irmão, a gente tem que vencer. Amém. Convite para ir em presídio, a gente já recebeu.
limite de tudo que você imagina. A gente já recebeu. Mas essa fase tem que passar na sua vida e na minha vida. Talvez essa é uma palavra que você está olhando numa régua alta, mas ela é só a régua da Bíblia. O que eu estou fazendo aqui hoje é dando mais ênfase. Jesus falou: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos. Foi isso que Jesus falou. Só que ele falou isso para homens que andavam com ele. Ele falou isso para pessoas que conheciam Jesus. Então ele não precisou ser enfático. Ele deu uma ordem. E todos foram mártires. Sabe o que é um mártir? Você procura depois na internet uma canção, se chama Canção dos Mártires. Conhece, né? Canção dos Mártires. Tocava na Jocum. A canção foi escrita por homens que andavam em países perseguidos. Uma canção esquecida, e agora vem um cara que decidiu gravar essa canção numa roupagem nova. E ele cantava assim, ó: tirem os meus olhos, ainda posso ver. Tire a minha língua, eu canto por dentro. Tire as minhas mãos, eu posso sentir. Nada e nem ninguém vai me separar do amor de Deus. Queime a minha casa e eu vivo nele. Meu irmão, sabe o que está nos faltando? É polir. É polir. Sabe o que é? Quando você pega uma aliança toda arriscada, você manda ela para polir, ela volta, parece que é nova. E eu vejo isso hoje, o Senhor nos pulindo os corações, o meu coração, Ele pulindo. Para quê? Para que nós possamos de novo olhar a vontade dEle. Feche seus olhos, para você não se distrair. Senhor, nós somos completamente gratos a Ti, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. De forma alguma queremos, Senhor, ser ingratos, até porque não teríamos motivos e estaríamos em desvantagem contigo. Mas obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor tem salvo a nossa casa. Obrigado porque o Senhor tem salvo, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, os nossos planos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos desamparado. Como o Senhor mesmo disse, quando nós vamos até o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos põe de lado. Senhor, nos ajuda a termos o mesmo comportamento, a mesma atitude que o Senhor. Quando o Senhor vier na nossa direção, Senhor, que nós possamos receber o Senhor, entender do Senhor a Tua palavra. Quantos de nós, Senhor, nos livra, Jesus, nos livra, Senhor, de sermos uma cadeira cativa aqui, de sermos, Senhor, um membro, de sermos, Senhor, alguém que, por ter afinidade, continuamos vir nesse lugar. Por gostarmos da palavra, continuamos vindo aqui. Senhor, se for necessário que alguns, Senhor, possam ir para outros lugares, para que o Senhor use eles lá, Senhor, misericórdia, Deus leva, Senhor. Jesus, o Teu reino é maior, o Teu propósito é maior, Senhor. As placas, Deus, de igreja, elas vão enferrujar, elas vão se desgastar, mas a Tua palavra, Senhor, ela ganhará vida, ela ganhará gerações. Senhor, quando nós falamos para existem mais 4 atrás ouvindo, mais 5 atrás ouvindo. Senhor, nos ensina o poder da Tua multiplicação, porque, Senhor, até que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, Deus, eu não conheço outra verdade, eu não conheço outro ideal, Senhor. Então, Pai, meu pedido é sincero nessa noite. Causa em nós, Senhor, um efeito perturbador, que possamos nos incomodar com o Teu Evangelho, e causa em nós, Senhor, um amor de entendermos que já temos o suficiente, Deus. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, nós já temos tanto, Senhor, tanto, Deus. O Senhor já depositou tanto em nós. Senhor, há tanto a dizer, há tanto a falar.
Mas quebra em nós a vergonha, quebra em nós a agenda, quebra em nós, Senhor. Há tanto em nós, Senhor, a dizer. Que o inferno não cale, Senhor. Não cale, Senhor, cada igreja aqui. Que o inferno não cale, Jesus. Ah, Pai, o Senhor me mostra algumas pessoas, Senhor, tirando a aliança e te entregando. Vai pulindo, Jesus. Vai, Senhor, revitalizando os sonhos. Ah, Senhor, quantos aqui já não quiseram fazer algo para o Senhor e talvez por não encontrar um lugar para se encaixar. Ah, Jesus, o Senhor nos deu asa. Como eu poderia, Senhor, vir aqui hoje e pregar outra coisa? Como eu poderia vir aqui hoje, Senhor, e não falar daquele lugar, daquelas pessoas? Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não ajudar os meus irmãos lá. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque o que estamos fazendo aqui, muitas vezes, Senhor, é importante, o Senhor se agrada. Mas, Senhor, eu creio que na maioria das vezes nós estamos brincando de casinha aqui dentro. Senhor, nós somos corpo, e o corpo sente. Isso dói em mim, Senhor, e Tu sabes como dói. Senhor, eu não sei se os meus irmãos podem sentir a mesma dor, mas eu quero Te pedir que eles sintam, Senhor, isso. Que eles sintam, Senhor, a urgência do Teu Evangelho. Deus, o Senhor não vai tirar nossos filhos. Meu irmão, fique em paz. O Senhor não vai tirar a sua casa. O Senhor não vai tirar o seu tempo de descanso. O Senhor não vai tirar o seu recurso. Sabe por quê? Porque Deus não é ladrão. Deus não mantém escravos por trabalho. Deus mantém escravos por amor. E à medida que Ele ama, Ele recompensa, Ele entrega, Ele viabiliza, Ele faz. Então, meu irmão, não tenha medo no seu coração. Jesus, tira o medo do meu. Tira o medo, Senhor, da minha casa. Que nós possamos olhar, Jesus, e entender que isso, Senhor, a vida que vivemos, não se trata, Jesus, de ter, de ganhar, de esbanjar, mas se trata, Senhor, de céu, de reino. Em nome de Jesus, Pai, eu quero fechar essa oração Te agradecendo, e que o Senhor continue produzindo em nós o crescimento desse fruto, em nome de Jesus. Amém e amém.